com um índiozinho muito esperto. Iname, amanhã 12:30, só aqui na Cultura. Boneca de pano é gente, sapuco de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. O diretor da Agência Nacional de Água defende corte no fornecimento de água em São Paulo. Após tentativa de fuga, internos da Fundação Casa ferem gravemente 4 funcionários, um deles o diretor, internado em estado grave. Mulheres vão utilizar alfinetes para espetar autores de assédio sexual nos vagões lotados no metrô. A maioria dos pacientes de cirurgia bariátrica se mostra satisfeita com os resultados. Adeus, São Paulo. Metade dos jovens que moram na capital gostaria de deixar a cidade. Mistério no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. Fuga de animais pode indicar a iminência de um super terremoto. E na hora do esporte, Atlético Mineiro empata com Santa Fé na Colômbia e garante vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Olá, boa tarde. Você sobreviver. Então significa que você tem que comer pouquinho, várias vezes ao dia. No Brasil, 95% dos pacientes que passaram pela cirurgia estão satisfeitos com o resultado. Só no ano passado foram 80 mil operações no país, 10% delas na rede pública. Em 10 anos, o número de reduções do estômago cresceu 300% no Brasil e poderia ser ainda maior. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, 7 milhões de brasileiros têm indicação para passar pelo procedimento. Pesquisadores dos Estados Unidos apontam que a cirurgia é o melhor tratamento para pacientes com obesidade moderada e diabetes tipo 2, um sinal de que os benefícios podem ir além do emagrecimento. Além da redução de peso, você também diminui a pressão arterial, você reduz a taxa de colesterol, com isso você tem outros benefícios, que além da perda de peso vão beneficiar o teu organismo, com certeza. Agora a gente fala um pouquinho sobre a qualidade de vida na nossa cidade. Mais de 50% dos jovens que moram em São Paulo gostariam de se mudar para outras cidades nos próximos 10 anos. O número é parte de um levantamento divulgado pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e revela o que o jovem pensa e espera da cidade. Quem tem os detalhes é a repórter Daniele Berti. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos que nos assistem. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o posicionamento, a atitude e as expectativas dos jovens em relação à cidade de São Paulo. Foram entrevistadas mais de 400 pessoas de 15 a 29 anos que responderam perguntas sobre segurança, trabalho, qualidade de vida, dentre outros assuntos. Quem conversa com a gente hoje é o professor Rodrigo Stramanho, que também é o responsável pelo estudo. Boa tarde. Boa tarde. Professor, mais da metade dos jovens na pesquisa revelaram que querem mudar de São Paulo, né? Quais seriam as principais razões apresentadas? Olha, nós avaliamos diversas dimensões, mas as duas cujas as atitudes dos jovens parecem mais desfavoráveis é em relação ao transporte público e à segurança, né? O que revela, quer dizer, um problema que está na ordem do dia, dois problemas que estão de fato na ordem do dia. Agora, isso revela uma atitude dos jovens, não significa que eles vão de fato sair da cidade, né? Uma coisa é a atitude, é o que ele pensa, outra coisa é o comportamento, o que de fato ele faz, né? E essa é uma dimensão que avalia uma atitude, quer dizer, ele pensa em fazer isso no futuro não significa que ele fará isso necessariamente, né? Que é coordenador do curso de Ciências Contábeis. Professor, qual a documentação é necessária? Boa tarde. Os documentos mais importantes são os informes de rendimentos anuais, os informes também que são dos instituições financeiras, comprovantes de compra e venda de bens móveis ou imóveis. Sempre tem que ter também documentos como comprovantes de dependentes e também pagamentos de INSS, por exemplo, para quem tem empregada doméstica ou faz algum pagamento de INSS através de um complemento, né? Não retido na fonte
por alguma empresa. Esse plantão vai acontecer durante todo o mês de abril, mas a gente sabe que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Na última semana antes da entrega, do prazo final de entrega da declaração, vai ser estendido aí o atendimento? Exatamente. Aqui na Uninove nós atendemos todos os sábados e no finalzinho, como há uma grande demanda, nós estaremos atendendo do dia 22 ao dia 28, também durante o período da noite e da manhã. Basta o contribuinte ligar e agendar que os professores e alunos estarão atendendo, fazendo a declaração e transmitindo e imprimindo um comprovante da declaração e o recibo para o contribuinte. Ok, muito obrigada pela participação, professor. Esse atendimento amanhã começa às 8h30 da manhã e vai até o 12h30. Qualquer pessoa pode aparecer, mas quem agendar com antecedência tem prioridade no atendimento. Então, para agendar, anote aí o telefone, 3385-9100. Eu vou repetir, 3385-9100. Aldo. Obrigado, Laís. Importante essa informação. Gabriela. Agora, atenção, uma medida contra os tarados do metrô. As mulheres de agora em diante estarão armadas para enfrentá-los. Não são revólveres, facas, mas uma arma que pode ferir ou, no mínimo, incomodar, os alfinetes. Centenas de alfinetes serão distribuídos às passageiras para que elas se defendam dos homens que tentam se aproveitar da lotação dos vagões para o assédio sexual. A distribuição foi organizada pelo movimento Mulheres em Luta. Segundo as responsáveis pelo movimento, é preciso combater o abuso no transporte público e as mulheres têm o direito de se defender. Você é daquelas pessoas que não desgruda do celular nem para apresentar o jornal, nem para andar na rua? Você nem me avisou que voltou. Saiba que um novo aplicativo permite ao usuário visualizar o percurso ao mesmo tempo em que utiliza o aparelho. Darlan envia várias mensagens via celular por dia. Até aí, tudo normal. O curioso é que o segurança utiliza o smartphone enquanto caminha. Andando no ônibus, andando, esbarro nas pessoas, tropeço, já bati esbarrei o ombro no poste, ixi, é direto. A falta de atenção durante o percurso pode trazer consequências graves, assim como para quem dirige um carro e fala ao celular ao mesmo tempo. Esse tipo de comportamento, em ambos os casos, desvia a atenção do usuário no decorrer do trajeto. É necessário que você mantenha um mínimo de atenção em uma atividade para que possa realizá-lo de maneira correta. Então, uma boa parte da atenção acaba sendo voltada para os aplicativos e, consequentemente, num ambiente íngreme, como uma calçada, você pode acabar não prestando atenção onde você está indo e cair. De olho nesse público que não consegue desgrudar do telefone, a Apple acaba de conseguir nos Estados Unidos a patente da tecnologia Transparent Testing, que permite aos usuários digitar e também ver o que acontece à frente pela tela do celular. No lugar de um fundo opaco, a tela do celular utiliza a câmera traseira para filmar o trajeto de seu dono, enquanto as mensagens chegam em bolhas transparentes. O texto continua opaco para não atrapalhar a leitura. Para muitos, essa ideia não é eficiente, mas pode pelo menos ajudar a prevenir alguns acidentes. Essa tecnologia não é exatamente nova. Em 2009, um aplicativo chamado Type and Walk propôs quase a mesma coisa. A diferença é que o usuário digita o texto dentro de uma caixa do aplicativo e depois precisa copiar e colar a mensagem em outro serviço, como Twitter, Facebook e WhatsApp. Para Darlan, esse aplicativo vai ajudar e muito na tarefa de andar e quase ao mesmo tempo enviar suas mensagens. Ajudaria bastante, né? Estrecheira os olhos, né, da gente. O diretor da unidade da Fundação Casa do Itaim Paulista, Osório Martins Rodrigues, está em estado grave após a agressão que sofreu durante tentativa de rebelião dos internos. Os menores chegaram a tentar atear fogo ao corpo de Rodrigues. A rebelião começou depois que os internos tentaram fugir e não conseguiram. Na sequência, eles fizeram funcionários como reféns, atearam fogo a colchões e quebraram móveis. Além do diretor, que foi levado para um hospital, outros 4 funcionários ficaram feridos. A situação foi controlada pela tropa de choque da PM. 2 mulheres lideram o ranking de criminosos mais procurados em São Paulo. Uma delas é tão misteriosa que a polícia nem tem foto dela. Fátima de Freitas Morgado, de 45 anos, é acusada de estelionato e tem 19 mandados de prisão. Ela fez 37 vítimas vendendo imóveis de alto valor que... do campo de Roncador por várias semanas, causando um prejuízo de milhões de dólares.
Uma pesquisa realizada em 6 países mostra que os aeroportos brasileiros figuram entre os piores. A demora no embarque e no desembarque em todo o país é a principal reclamação dos passageiros. Fabrício acaba de chegar com a família de uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos, e ficou espantado com a demora para conseguir sair do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Lá o que eu percebi é que, por ser tudo digitalizado, é tudo muito mais rápido, muito mais fácil, né? Aqui não, aqui demorou pelo menos umas 3 vezes mais. Esse parece ser um problema comum no desembarque aqui no Brasil. Fora do país o pessoal está bem mais preparado do que aqui no Brasil. As coisas lá funcionam fácil, mais simples e bem rápido. Em uma pesquisa realizada em 6 países, os aeroportos brasileiros ficaram entre os piores. O único com boa avaliação foi o de Recife. Santos Dumont no Rio, Guarulhos em São Paulo e o aeroporto de Brasília foram os mais mal avaliados. A primeira reclamação dos passageiros é a espera pelas malas. A esteira de bagagem é um caos total. A demora pode chegar a 28 minutos, enquanto a média geral é de 20 minutos. A diferença até pode parecer pequena, mas esse não é o único desafio para quem desembarca, principalmente de voos internacionais. Esse trabalho todo, da verificação da Polícia Federal e também da alfândega, isso aí é que demanda um tempo maior. O fluxo de embarques e desembarques internacionais nos aeroportos brasileiros chega a 400 mil passageiros por dia, número que deve aumentar com a proximidade do Mundial de Futebol. Cerca de 700 mil turistas estrangeiros devem chegar ao Brasil para assistir à Copa do Mundo. Mas a Polícia Federal garante que vai dar conta do recado. Quase 12 mil homens, entre delegados, agentes e mais. Quase todos estarão na ativa, quase todos estarão empenhados nisso aí. Além da demora, os passageiros entrevistados pela Associação de Consumidores Proteste também reclamaram da falta de infraestrutura, informação e dificuldade de acesso aos aeroportos brasileiros. O presidente da ANA, Agência Nacional de Águas, diz que o sistema Cantareira, que abastece quase 15 milhões de pessoas em São Paulo, corre o risco de secar totalmente esse ano. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, Vicente Andreu Guilo afirmou que não é possível fazer obras de curto prazo para contornar a crise e defendeu a adoção de medidas restritivas ao consumo de água em São Paulo. O nível dos reservatórios do sistema Cantareira atingiu esta semana a mínima histórica de 13,2%. Há um ano, o volume era de 60%. Na audiência pública da Câmara dos Deputados em Brasília, o presidente da Agência Nacional de Águas disse que há risco das represas secarem totalmente antes que volte a chover o suficiente sobre a região do sistema Cantareira. Sem citar a palavra racionamento, ele defendeu a adoção de medidas restritivas em São Paulo para economizar água. Na opinião dele, a população compreenderia. Quando se toma uma medida restritiva em benefício dela, ela sabe compreender que se não tomar, vai secar o volume útil e corre o risco de secar o volume morto antes das chuvas virem. O número de casos de dengue aumentou 55% na última semana na cidade de São Paulo. Bairros da Zona Oeste são os mais atingidos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, de 1º de janeiro até agora foram registrados 1.166 casos da doença. Há uma semana eram 751. Os bairros mais afetados são Jaguaré, com 208 casos de dengue, Rio Pequeno, com 114 e Lapa, com 112 casos. A Secretaria atribui o alto índice da doença nesses distritos ao acúmulo de água parada em latas, pratos de vasos e até mesmo reservatórios, onde os moradores guardam água com medo de um possível racionamento. A Prefeitura tem feito ações de prevenção e combate à dengue, além de programar uma campanha de alerta. O pico da doença este ano deve acontecer neste mês, já que a baixa incidência de chuvas no verão atrasou o aparecimento e a transmissão da dengue. A Justiça do Rio condena mais 2 policiais militares pela morte da juíza Patrícia Scioli em 2011. 9 policiais já foram condenados pelo crime. Veja essa e outras notícias na... Fugindo do Parque Nacional de Yellowstone, será que eles estariam prevendo um super terremoto ou uma erupção vulcânica?
O vídeo mostra os bisões fugindo em disparada, sem causa aparente. O que se teme é que os animais do parque, que se estende por 9.000 quilômetros quadrados em 3 estados, tenham pressentido a atividade vulcânica ou um terremoto de grandes proporções. A administração do parque nega, alegando que os tremores de terra são comuns na região. Diz ainda que os animais estariam saindo do parque para buscar alimento, por causa do rigor do inverno nas áreas protegidas. De qualquer maneira, o comportamento dos bisões mostrados no vídeo do parque, que se deslocam lentamente, é bem diferente do mostrado no vídeo de alerta. Cientistas franceses criam um útero artificial para garantir aos bebês os nutrientes vitais para o seu desenvolvimento. E alguns cientistas vão além. Eles afirmam que o órgão poderia substituir as mulheres e a gravidez natural. A gravidez dentro do útero artificial começa com uma fecundação in vitro tradicional. Um óvulo é removido da mulher e é fertilizado em laboratório, formando um embrião. Mas ao invés de implantar o feto dentro de um corpo humano, ele é transferido para um útero artificial. Dentro dele, o feto fica imerso em um fluido amniótico sintético, controlado por uma placenta produzida em laboratório. O sistema garante ao bebê todos os nutrientes e substâncias químicas essenciais para o seu crescimento. 2 sondas ligam o útero e a placenta. Elas funcionam como um cordão umbilical. Uma fornece oxigênio e nutrição ao bebê, enquanto a outra recolhe as substâncias eliminadas pelo feto. A deputada venezuelana Maria Corina Machado, que teve o mandato cassado porque participou de um encontro político internacional, está em São Paulo e hoje pela manhã esteve no Palácio dos Bandeirantes. A repórter Luiz Versuti tem mais informações. Na manhã de hoje, o governador Geraldo Alckmin recebeu a deputada venezuelana Maria Corina Machado e ela fez duras críticas ao atual governo. Segundo a deputada, esse governo é o mais corrupto de toda a história e ele ainda sofre influências do regime cubano. Por isso, grande parte da população, principalmente os jovens e a imprensa, estão sendo duramente perseguidos. Emocionada, ela disse ainda que o país está perdendo toda a liberdade e a democracia conquistada. Nesta hora, poder contar con su respaldo al pueblo de Venezuela es profundamente valioso para los venezolanos. Foi com grande alegria que nós recebemos a deputada Maria Corina, transmitindo a ela nossa admiração, nosso respeito pela sua luta, que extrapola os limites do seu país e é super importante para toda a América Latina. E na Venezuela, um protesto de estudantes em Caracas terminou em confrontos violentos com a polícia. Agentes da Guarda Nacional também foram chamados para impedir que os jovens da oposição ao governo deixassem a universidade para saírem em passeata pelas ruas da capital. Veja essa e outras notícias internacionais. Os policiais e guardas usaram bombas de gás e balas de borracha para dispersar os estudantes que queriam protestar nas ruas contra a crise no país. Os manifestantes reagiram atirando pedras e outros objetos. Jovens simpatizantes do governo Nicolás Maduro também confrontaram os universitários. Alguns foram despidos e arrastados. A Venezuela enfrenta protestos há 2 meses. Um drone submarino participa das buscas pelo avião da Malaysia Airlines desaparecido há 1 mês. O equipamento tem um sonar que pode ajudar a localizar destroços do Boeing. Ele mapeia o fundo do oceano e permite que os investigadores avaliem eventuais objetos encontrados. O drone tem 5 metros de comprimento e pesa 750 quilos. Pode funcionar por até 25 horas debaixo d'água. Uma tempestade de areia atinge a cidade chinesa de Hami. A cidade ficou encoberta e a visibilidade comprometida. O governo emitiu um alerta laranja e pediu para que as pessoas não saíssem às ruas e evitassem circular em carros. Quem se arriscou a sair precisou cobrir o rosto. A tempestade de areia foi levada por uma frente fria que chegou à região e deve continuar até o fim de semana. A Europa lança o primeiro satélite do programa espacial Copérnico. O equipamento já terminou com sucesso a primeira etapa crítica após o lançamento, a abertura da antena do radar de 12 metros de comprimento e dos 2 painéis solares de 10 metros. O Sentinel-1 vai monitorar o meio ambiente e desastres naturais. A partir de imagens do solo, dos oceanos e da atmosfera, o satélite vai fornecer dados sobre o derretimento do gelo do planeta, derramamento de petróleo e uso da terra.
Olha só essa história. Depois de 60 anos, um aposentado tenta reencontrar a ex-namorada, por quem se apaixonou em 1955. Veja aí. Quando se conheceram, Beth Riley tinha 24 anos e Rennie tinha 20. Eles viveram juntos durante 4 anos, mas acabaram seguindo caminhos diferentes. Rennie se casou com outro homem e por isso Beth não sabe seu sobrenome atual. Ele conta que ainda a ama e está apostando tudo para reencontrá-la. Por isso, pedala pelas ruas de Manchester distribuindo panfletos e pedindo que ela entre em contato. Ele sabe que é tarde para retomar o namoro. Quer apenas deixar uma herança para ela. Que tal uma viagem ao Camboja sem sair de casa? Uma visita a um dos maiores templos do mundo. O Google mapeou o complexo de Angkor Wat para oferecer um tour virtual a quem não pode ir pessoalmente ao monumento. Há 9 meses, funcionários do Google passeiam pelo templo com 15 câmeras acopladas a mochilas. Cada câmera registra uma foto a cada 2,5 segundos. São mais de 90 mil pedacinhos, todos registrados em 360 graus. O resultado é uma réplica virtual em 3 dimensões do grandioso templo. Todos os detalhes foram registrados e podem ser apreciados com ou sem zoom pelos visitantes da internet. O complexo de Angkor Wat fica a 5 quilômetros da capital do Camboja. Foi criado como um templo hindu, mas depois virou budista. Foi construído entre os séculos 9 e 15 e é um dos tesouros arqueológicos mais importantes do mundo. Pesquisadores estimam que cerca de 500 mil de pessoas chegaram a viver nos arredores do templo. Essa é para quem está com alguns milhões para gastar e sonha em exibir obras-primas para os amigos. Um leilão em Nova York vai vender quadros de Monet, Renoir e outros artistas. Uma das obras mais consagradas de Monet, Water Lilies, está avaliada em 35 milhões de dólares e é aposta para um leilão que deve acontecer no próximo mês em Nova York. Enquanto isso, essa e outras obras-primas de Monet, Renoir, Picasso e Warhol estarão numa exposição preliminar em Hong Kong. Water Lilies teria sido comprada há 80 anos pelo seu atual proprietário, o americano William Andrews Clark, e não era vista desde então. Além dela, outras obras-primas de outro mestre do impressionismo, Renoir, também farão parte do leilão. Entre elas, Femme à l'Ombrelle, avaliada em 5 milhões de dólares, e Crisântemos, por 5 milhões e 500 mil dólares. O leilão deve arrecadar 360 milhões de dólares, mais de 800 milhões de reais, o valor mais alto desde maio de 2010. Agora a gente vai para as informações sobre o tempo em São Paulo e no Brasil. Boa tarde, Nadiara. Como vai ser o fim de semana? Boa tarde. A semana está terminando aí com uma sensação térmica um pouco mais agradável, a temperatura diminuiu um pouco e também hoje tivemos um início de sexta-feira bastante úmido aqui na capital paulista, ainda por causa da umidade que vem do mar. Mas durante o final de semana a expectativa é de tempo mais firme, teremos sol predominando e também elevação das temperaturas. Volta a fazer calor aí ao longo das tardes. E se chover vai ser só uma chuva bem fraca e isolada nos finais de tarde. Por enquanto, o tempo está bastante aberto aqui sobre o centro-sul do Brasil, entre o interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e região sul. A nebulosidade, as nuvens mais carregadas, cobrem a metade norte do país, principalmente por causa de uma frente fria que já está avançando aqui pelo Espírito Santo e esse sistema ainda organiza a umidade que vem da Amazônia e traz bastante nuvens, principalmente para o centro-oeste, algumas áreas do interior do sudeste. Ao longo desta sexta-feira, ainda a previsão para pancadas de chuva na maior parte do sudeste, centro-oeste e norte do Brasil, sendo que no centro-oeste e norte é que estão previstas as chuvas mais intensas e que podem vir aí acompanhadas por temporais. Também chove aqui sobre o sul da Bahia, na faixa oeste e norte do Nordeste. Também pode chover um pouco mais forte entre o Ceará e o Maranhão. Na região sul, chuva fraca no litoral e também entre Santa Catarina e Paraná. No Rio Grande do Sul, interior de Mato Grosso do Sul, interior da Bahia e na maior parte de Roraima, tempo seco e ensolarado, nada de chuva nesta sexta-feira. Durante a tarde, tempo mais agradável aqui na capital paulista, máxima de 25 graus. Em Belo Horizonte, a temperatura também não sobe muito e não passa dos 27. Já na metade norte do país, bastante calor e hoje a máxima chega a 34 graus em Cuiabá. Para os próximos dias, previsão para o retorno das chuvas lá na região sul no início da próxima semana e também se destaca a previsão de chuva forte para boa parte do Nordeste. Aqui entre o oeste da Bahia até o interior de Pernambuco, os acumulados nos próximos dias podem chegar até 100 milímetros em algumas cidades.
E veja a seguir, na Hora do Esporte, o porta-voz de Schumacher anuncia: o piloto apresenta os primeiros sinais de recuperação. E tem mais. Atlético Mineiro empata com Santa Fé na Colômbia e garante vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Beber água é essencial para o controle de sódio no organismo, pois ajuda a evitar complicações como aumento da pressão arterial, cálculo renal e retenção de líquidos. Agora é a Hora do Esporte. Vamos lá, a Hora do Esporte. Vamos conversar com o Cadu Cortez, que traz as novidades desse mundo esportivo. Tudo bem? E aí, Aldo? Tranquilo? Terceiro cumprimento já que você me dá hoje na redação. Mas eles não tinham visto, então a gente cumprimenta de novo. Sinal de educação, sabe? É verdade, educação. Rogério Ceni se aposentou. Não, olha aí, ó. Vai se aposentar, né? Vai se aposentar. Não, se aposentou assim, anuncia a aposentadoria, né? Tem mais um pedaço aí no final do ano ele fala, não, vou jogar mais uma temporada. Será? O Marcão não foi muito assim, lembra do Marcão, goleiro do Palmeiras, glorioso. A gente vai falar daqui a pouquinho do nosso Rogério Ceni. A gente começa falando com a Libertadores da América. O Atlético Mineiro jogou ontem em Bogotá, na Colômbia, contra o Santa Fé e garantiu a classificação para as oitavas de final. Olha aí, a gente vai ver os gols aqui. O Guilherme tabelando com o Jô, centroavante Jô. Este aí, ó. E recebe novamente para fazer o primeiro gol do Atlético Mineiro. E depois o Coelho aproveitou o cruzamento e empatou. O Atlético lidera o grupo 4 com 9 pontos. Na última rodada vai enfrentar o Zamora no Estádio Independência, lá em BH. Um pontinho salvador aí que classificou já o Galo para as oitavas de final. O Vitor foi importantíssimo. Mais uma vez o goleiro Vitor, importante nesse gol e não tinha absolutamente o que fazer. O jogo que aguarda e espera de repente a sua convocação. Foi quase um lançamento de cabeça. Não, foi. O Atlético está de novo embalando com cara de time vencedor. Vem fazendo uma campanha muito boa aí, diferente de outros times. Por exemplo, o Cruzeiro também jogou ontem contra a Universidade do Chile e venceu para manter as esperanças de classificação. A gente vai ver aqui o primeiro gol do goleiro, do zagueiro Bruno Rodrigo, de cabeça, aproveitando a falta cobrada pelo Everton Ribeiro, fazendo 1-0. Depois um golaço, uma envolvente troca de passes aí, que acabou nos pés do Samúdio para fazer o segundo gol. E esse gol, olha esse gol que Júlio Batista me perde. Ô, Júlio Batista, ele mesmo sai chateado aí, lamentando. Por quê? Eu explico. O Cruzeiro venceu por 2-0, resultado que ainda mantém viva a esperança do time na Libertadores, mas se tivesse feito o terceiro gol, precisaria vencer somente por 1-0 o último jogo da Libertadores semana que vem contra o Real Garcilaso. Agora tem que vencer por 2, por causa do saldo de gols. Mais difícil. O Garcilaso já tá eliminado da Libertadores, mas é pressão, né? É pressão mais uma vez para a equipe do Cruzeiro. A gente continua falando aqui agora de futebol, sobrou para a FIFA pagar as obras, acreditem ou não, as obras que faltam na Arena Corinthians. Vamos ver.
O Corinthians alegou que não tem o dinheiro para terminar as obras. Assim, a entidade máxima do futebol deve arcar com os 60 milhões de reais. Há alguns dias, André Sanches havia se comprometido a pagar as estruturas temporárias, mas, para a FIFA, nada mais do que uma frase de efeito para se livrar das pressões. O contrato diz que o clube brasileiro deveria se responsabilizar pela instalação de vários equipamentos que fazem parte do famoso padrão FIFA, mas isso simplesmente não deve acontecer. Na Costa Rica, onde acompanha o Mundial Feminino Sub-17, Joseph Blatter criticou o estádio que fará a abertura da Copa. Para ele, a FIFA não tem nenhuma responsabilidade pela morte de mais um operário em Itaquera. Blatter também falou sobre os atrasos, segundo ele, causados pela inatividade dos brasileiros. Isso foi agora, né? Pegou pesado o seu Blatter aí, né? A inatividade dos brasileiros, inclusive... Generalizando, né? Antes dele se isentar e dizer que a FIFA não tem responsabilidade, que até nisso eu acho que, claro, ele está certo, mas ele disse que os responsáveis pela obra ali não garantiram a segurança do trabalhador, né? Quer dizer, é uma coisa que ainda está sendo investigada para saber o que aconteceu ali, inclusive uma linha de investigação fala da possibilidade de, inclusive, negligência, né, do operário. A gente não sabe ainda, isso está sendo investigado, mas ele já cravou que os responsáveis pela obra não garantiram a segurança, né? Está falando grosso e eu acho que numa posição muito confortável, né? Porque a FIFA vem ao Brasil para fazer a Copa e a FIFA só tem a ganhar. Vai faturar milhões. Quanto 5 bilhões. 5 bilhões de dólares. 11 bilhões de reais. E essa conta aí das obras temporárias... A FIFA que vai pagar. Dizem que a FIFA vai pagar 50 milhões dessas obras temporárias. Ou seja, vai faturar 11 bilhões de reais e vai pagar 60 milhões. Uma gotinha, né? O nosso Ferreirinha aqui, Ferreira, pode trazer aqui. A gente vai fazer uma bandeira branca aqui. Obrigado, senhoras e senhores, por favor. Não, Ferreira, vem cá, vamos apresentar para a nossa audiência. Esse é o nosso glorioso Ferreirinha. Esse é o nosso estagiário. Ele é responsável por boa parte das matérias que vocês veem aqui. Responsável não, mas ele ajuda bastante a fazer. Ferreirinha foi trazer a nossa... Obrigado, Ferreirinha. Ele é tímido, viu, gente? Mas ele é um cara bacana, muito legal ele. Tem futuro, é um estudante que tem muito empenho, ele tem futuro. Por que a bandeira branca? A gente só vem falando de coisas ruins, de Copa do Mundo. Isso aqui é uma campanha da Federação Paulista de pedindo paz nos estádios. Mandaram aqui para a redação, lá para o Cartão Verde, eu pedi para o Vladir Lemos. A gente vai usar, então, vou fazer a levantada do bandeira, pedindo paz para que a gente consiga finalizar as obras aqui. Então, segura aqui rapidinho, Aldo. Porque o bandeira, ele está fazendo aquele acompanhamento todo aqui, pode ser, Marcelo? Ou aqui no Cury, tanto faz. Ele vai acompanhando aqui, presta atenção no detalhe. Quando ele vai levantar para o impedimento, ele levanta e faz assim esse movimento. Presta atenção aqui no pé. Vou fazer de novo para quem não prestou atenção. Vem aqui, ó. Levantou. Então, nossa bandeira branca, Raimundinho, muito bem. Exatamente, estão perguntando se não parece um bailarino do Bolshoi. Nossa, tudo bem. O porta-voz, olha, boa notícia, a porta-voz de Michael Schumacher afirmou pela primeira vez que o ex-piloto de Fórmula 1 apresentou sinais de saída do coma. Vamos ver. Sabine Ken veio a público informar que o quadro do heptacampeão mundial vem mostrando considerável evolução. O ex-piloto, que está em coma induzido desde o grave acidente de esqui em dezembro de 2013, apresentou sinais encorajadores, afirmou a assessora para o jornal alemão Bild. Segundo Sabine, Michael está progredindo e apresenta momentos de consciência e despertar. Situação delicada, né? Delicada ainda. Vai aos poucos mostrando uma reação importante. Que bom, ainda vale a nossa torcida. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar os gols pela Europa, Rogério Ceni e mais. Daqui a pouquinho, Gabi. Em instantes tem mais esporte. Trabalhadores cruzam os braços nas obras do Parque Olímpico dos Jogos do Rio 2016. Tem mais. Rogério Ceni anuncia aposentadoria para o final deste ano. Para evitar resfriados, consuma alimentos ricos em zinco, como carne, cereais integrais, castanhas e leguminosas.
Estamos de volta com a Hora do Esporte. O nosso estagiário Ferreirinha está sendo atendido pelos paramédicos aqui. Quase infartou depois do que você fez ele passar aqui. Mas ele vai se recuperar, né, Cadu? Vai se recuperar. Ferreirinha é um monstro, tá na redação já se recuperando. E olha, agora é oficial, hein? Segundo o goleiro Rogério Ceni, o goleiro, para muitos, o maior ídolo da história do São Paulo, vai definitivamente pendurar as chuteiras, as luvas e chuteiras no fim do ano. O anúncio foi feito ontem, durante a entrevista coletiva no CT do clube. Vamos ver. Isso já está bem definido, é final do ano, ou você acha que de repente pode postergar isso? Não vou postergar, não. Esse é o meu último ano como atleta profissional. Não só do São Paulo, como atleta profissional de futebol. Há 22 anos, defendendo as cores do tricolor, Rogério tem números e glórias que justificam a idolatria e a devoção dos torcedores. Os principais feitos do jogador que mais vestiu a camisa são paulina são os títulos do Mundial, da Libertadores e do Brasileirão, que ele conquistou 3 vezes em cada uma das competições, além de ter erguido o troféu do Campeonato Paulista em 5 edições. Com a seleção brasileira, apesar de ter sido titular em poucas ocasiões, foi a 2 Copas do Mundo e sagrou-se pentacampeão em 2002. Outra marca que dificilmente será superada por outro goleiro no mundo são os 114 gols que ele fez na carreira. Rogério Ceni é um atleta que merece todas as reverências e a admiração não só dos tricolores, mas de todos os apaixonados pelo futebol. Verdade, merece todo o respeito. Um mito, né? Um mito, sem dúvida nenhuma, respeitado, adorado, obviamente, pelos São Paulinos. Outros torcedores não têm aquela... toda a admiração e empatia, muitas vezes até com o goleirão, o Marcos, né? O Marcão, que foi do Palmeiras. Mas é respeitado, não tem nem o que falar. A gente foi vasculhar nos arquivos aqui da TV Cultura, achamos uma foto do Rogério Ceni de 1987. Ferreirinha que achou, né? Ferreirinha buscou aí. E em 1987, quando ele jogava no Sinop, com um companheiro de clube. E cabeludo ainda, o Rogério Ceni, né? Agora que está desprovido aí também. Magrinho, imagina só, magrinho. Difícil, né? Parece aquele ator do... Agora me lembrei, aquele do super-herói americano, lembra? Que tinha Believe. Não é do meu tempo. Lógico que é do seu tempo. Era esse ator aí. Estão falando pra gente seguir, por favor. Lógico que é do seu tempo, cara de pau. Vamos ao giro de clubes que destaca a decisão dos estaduais de São Paulo e Rio de Janeiro. O Santos, que desembarcou ontem em São Paulo, depois da estreia na Copa do Brasil contra o Misto, na inauguração da Arena Pantanal, treinou na manhã de hoje, com portões fechados no Pacaembu, local da primeira partida da final contra o Ituano, marcada para o domingo às 4 da tarde. Com relação à equipe de Itu, as novidades podem ser o retorno dos volantes Josa e Paulinho, que estavam suspensos na heróica classificação contra o Palmeiras nas semifinais. O técnico Doriva pregou respeito ao Peixe, mas afirmou que o time não irá mudar a forma de jogar. Quem acompanhou os nossos jogos sabe que a gente jogou da mesma maneira durante o campeonato todo e deu certo, então nós não vamos mudar absolutamente nada. O próximo domingo também é o dia do primeiro jogo da final do Carioca, entre Vasco e Flamengo. Os rubro-negros, que têm a vantagem do empate nos 2 confrontos da decisão, desembarcaram na tarde de ontem, depois da vitória sobre o Emelec do Equador. E nas Laranjeiras, o Fluminense apresentou ontem à tarde o técnico Cristóvão Borges, substituto de Renato Gaúcho, no comando do tricolor carioca. Muito bem. E o Corinthians, mais uma vez, está querendo se desfazer do Sheik, né? Os dirigentes já viajaram para o Rio de Janeiro para tentar acertar esse empréstimo dele para o Botafogo e ainda tentar uma outra troca que seria fantástica. O meia Rodriguinho está encostado pelo Rafael Sobis, centroavante do Fluminense. Ainda está se estudando aí essa possibilidade. Nesta quinta-feira, mais de 7 mil operários das obras do Parque Olímpico Rio 2016 realizaram uma paralisação. O protesto começou no início do primeiro turno, quando os operários cruzaram os braços pedindo que o Sindicato da Construção Pesada do Rio passe a representá-los. Atualmente, os trabalhadores do Parque Olímpico têm o respaldo do Sindicato da Construção Leve. Eles alegam que o Parque Olímpico é uma obra muito grande, que todo o maquinário utilizado é de construção pesada. Além disso, contestam o reajuste salarial de 9% que foi oferecido. O local dos Jogos é a principal estrutura para a Olimpíada no Rio de Janeiro em 2016. Ontem, a presidente da empresa Olímpica Municipal, responsável pela execução de todas as obras municipais da Olimpíada, Maria Silva Bastos, pediu demissão do cargo. A vaga será ocupada agora por Joaquim Monteiro, que atuava como chefe executivo do Imagem Rio. Maria Silva passará a atuar como conselheira especial.
Vamos aguardar aí para ver o que acontece. As notícias, né? A gente teve o exemplo tão ruim da Copa e parece que segue exatamente a mesma cartilha para a Olimpíada, né? O que será das Olimpíadas, né? O que será? O Parque Olímpico Rainha Elizabeth, em Londres, abrirá totalmente as portas para o público neste fim de semana pela primeira vez desde a Olimpíada de 2012. O legado das Olimpíadas de 2012 em Londres ficará disponível ao público a partir deste sábado. O local contém piscinas, bosques, parques, espaços desportivos, além de uma vista espetacular da capital inglesa. A estimativa é que cerca de 100 mil pessoas visitem o local já neste fim de semana de estreia e que 20 mil empregos sejam criados na região onde ele fica localizado. É o tal do legado, né, Aldo? Aí foi aberto para o público, a zona leste de Londres, que era uma região super industrializada, as pessoas mais pobres moravam por lá, acabaram sendo movidas para outros locais e a gente vê alguns exemplos. Por exemplo, essa região onde ficou o Parque Olímpico era uma região de solo super contaminado, foi feito um trabalho durante anos para recuperar isso. E a gente vê outros exemplos aqui no Brasil, por exemplo, né, a Baía de Guanabara, que até hoje não se resolveu, desde quando o Brasil foi escolhido para ser o Rio de Janeiro sede das Olimpíadas. A gente tem esse problema na Baía de Guanabara. O estádio em Brasília, o mais caro estádio da história das Copas, o mais caro do mundo. E vai ficar para quem lá? Tem o Brasiliense, tudo sabe tem lá. O Brasiliense. Isso, que joga com... Que já está na Série C do Campeonato Brasileiro. E, né? É complicado. Olha, mais um exemplo rapidinho aqui Por exemplo, para não sobrar esses elefantes brancos, aí Londres, todos os projetos de Londres que não tinham condições de manutenção e de custo, de bancar esses custos, foram desativados e as áreas livres transformadas em áreas, em regiões habitacionais, para que essas pessoas voltassem até ter condições de morar perto de um lugar que foi totalmente urbanizado. É hora de chamar as loucuras do esporte de hoje, vamos ver. Em uma região montanhosa, próximo a Los Angeles, o piloto Curtis Keane arrebenta e manda muito no downhill, que é um tipo de mountain bike em que consiste na descida o mais rápido possível num determinado percurso. Dá só uma olhada. Quem pensa que esportes radicais é coisa de adulto, está muito enganado. A pequena Aspen, de apenas 18 meses de vida, já é praticamente uma profissional no snowboard. Veja só como a bebezinha domina a prancha. Um jogador da seleção de rugby japonesa corria sozinho para marcar um try, o gol do esporte, sem nenhum adversário por perto. Na hora H, ele mergulhou além da área final do campo, mas se esqueceu de um pequeno detalhe: tem que segurar a bola. A cara dele, impressionante. Que coisa, né? Não tivemos a Liga Europa. Não tivemos a Liga Europa. Não tivemos a Liga Europa. Eu acho que foi culpa do Ferreirinha. Ferreirinha não vem mais, não participa mais aqui. Agora tem uma surpresa para você, meu caro Aldo. Não estava aqui no espelho. A gente separou aqui uma rodada importantíssima do Campeonato da Moldávia. Moldávia? É, exatamente. É o desafio que a gente vai fazer aqui às sextas-feiras, alguns desafios que foram pensados. Dessa vez foi o Lucas Cirino e sugestão do Ferreirinha. Então vamos lá, rodada. E vocês não me avisaram? Não. Vai, Aldo, rapidinho aqui. Sheriff, FC Rapid Gigigici. Boa. Costulene, Milsami Orhei. Boa. Dácia Ticinal, Academia Ticinal. Tá de parabéns. Não, tá de parabéns pode ir pra Moldávia. Eu quero que você cante o tema novamente, por favor, do super-herói americano. Super-herói americano. Pra quem não lembra, a gente pode até colocar aqui de novo. Believe it or not, I'm walking out. Ah, é. Você só tá enrolando. Tchau, Gabriela, por favor. Para demais, super-herói americano. Em instantes, crise na indústria de confecções. Pelo 8º ano consecutivo, o Brasil importa mais roupas do que vende para outros países. E mais. Pela primeira vez no país, a venda de smartphones supera a de celulares tradicionais. A pinha contém selênio, que atua no sistema imunológico, e zinco, que combate radicais livres, previne o envelhecimento e o desenvolvimento de doenças degenerativas.
Pouca gente sabe, mas é possível fazer inventário em cartório. Isso se os herdeiros forem maiores de idade e não houver disputa pelos bens. O inventário em cartório é mais barato e rápido do que se o documento for feito no fórum. Com o falecimento de um parente, diversas providências precisam ser tomadas pela família. Entre elas, a formalização da transferência dos bens e direitos do falecido para seus herdeiros. O documento que torna isso possível é o inventário. Há um ano, o senhor Osvaldo passou por essa situação com a morte do sogro. A gente acredita que foi de 19 a 20 mil reais o custo dos advogados, né? E mais algumas taxas, algumas coisinhas, chegou a esse valor. Muita gente não sabe, mas é possível simplificar o processo. Basta solicitar o inventário em qualquer cartório, desde que os herdeiros estejam de acordo com a partilha e que a pessoa falecida não tenha deixado testamento, filhos menores de idade ou incapazes. A procura pelos cartórios de notas para a solicitação de inventários aumentou 18% de 2012 para 2013 no estado de São Paulo. As principais razões foram a facilidade, a agilidade e o custo menor com que o documento pode ser feito nesses locais. No fórum depende muito de cada vara, né? Tem vara que demora 6 meses, tem vara que demora 2 anos. Aqui no cartório, se toda a documentação estiver em ordem, todos os documentos forem apresentados, nós podemos lavrar em até no máximo 1 mês. Jussara explica que as facilidades do inventário via cartório são muitas, mas que não dispensa a participação de um advogado durante a realização do documento. Às vezes as pessoas comparecem sim sozinhas, vêm só os herdeiros, eles trazem a documentação e nós sempre orientamos que precisamos de um advogado acompanhando e depois assinando a escritura junto com eles. As vendas de smartphones dispararam e pela primeira vez no país superaram a de celulares tradicionais. A comercialização desse tipo de telefone mais do que duplicou no ano passado. No sul da Inglaterra, ao tentar pegar com os pés o smartphone que caiu no bueiro, essa jovem, de 16 anos, ficou entalada. A adolescente precisou ser resgatada pelo corpo de bombeiros e passa bem. As imagens feitas com uma câmera de celular retratam a forma como muitos usuários se relacionam hoje com os aparelhos multifuncionais, que ganham cada vez mais espaço no mercado de telefonia móvel. No Brasil, pela primeira vez em 6 anos, desde que os telefones inteligentes chegaram aqui, as vendas superaram a de celulares tradicionais. Foram comercializados mais de 35 milhões de unidades, um crescimento de 123% em relação a 2012. Praticamente 68 aparelhos vendidos por minuto. O Brasil é o 4º maior mercado mundial de consumo de smartphones, atrás apenas da China, Estados Unidos e Índia. Segundo a Anatel, o país tem hoje mais de 272 milhões de linhas móveis habilitadas. É mais de um celular por habitante. Ainda segundo dados da consultoria internacional IDC, as vendas de tablets também cresceram. Em 2013, foram vendidas quase 8 milhões e meio de unidades, aumento de 157% em relação a 2012. Pelo 8º ano consecutivo, o Brasil importou mais roupas do que vendeu para outros países. Muitas fábricas de confecção fecharam e até a principal semana de moda do Brasil mudou para tentar virar esse jogo. Lentes e olhos atentos a cada detalhe. Na São Paulo Fashion Week, convidados e jornalistas de várias partes do mundo disputam espaço para conhecer de perto o que será tendência no próximo verão. Este ano, a Semana de Moda mudou para atender melhor o mercado local. Na hora que eles mostram esses lançamentos, o lojista faz o seu pedido e eles têm um tempo maior, um intervalo maior entre o lançamento e a produção para entrega nas lojas. Apresentar as criações na passarela, pensando lá na frente, nas vendas, é um jeito de estimular a cadeia produtiva da indústria têxtil brasileira, que no ano passado fechou no vermelho. Pelo 8º ano consecutivo, o Brasil comprou mais lá fora do que exportou. Só no ano passado, o saldo negativo foi de 5 milhões e 300 mil dólares. O reflexo dessa crise foi o fechamento de 121 empresas têxteis e de confecção nos últimos 5 anos, apenas no estado de São Paulo. Temos tido políticas públicas, mas muitas vezes vem de um lado e se toma do outro, pela burocracia, por aumento de uma carga de imposto.
Um dos fatores que alimentam um cenário desfavorável para a indústria têxtil é o aumento das importações. Elas cresceram 23 vezes em 10 anos. O Brasil compra principalmente da China, da Índia e da Indonésia. Nesse shopping no Recife, os produtos importados, como os asiáticos, por exemplo, atraem pelo preço, muitas vezes mais baixos. Você costuma olhar a etiqueta na hora de comprar alguma roupa? A questão de roupa eu não tenho o costume de olhar, camisa, bermudas, não, mas calçado eu até dou uma olhada para saber a procedência. Só o preço, só olhar quanto que vale, pronto. Para driblar a concorrência vinda de fora e fugir das estatísticas negativas do setor, este lojista que trabalha com moda feminina aposta em produtos exclusivos e inovadores. Cliente que volta à loja depois de um mês, não tiver nada novo, corre o risco de não voltar mais. Então sempre tem que ter coisa nova, você tem que adequar o seu sistema de trabalho à necessidade do cliente e produzir coisa boa e bonita. O Jornal da Cultura, primeira edição, acaba aqui. Mais informações sobre o Brasil e o mundo você já sabe. cmais.com.br/jornalismo. Aproveite bem o final de semana, hein? Uma ótima tarde para você. 13h você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre a repercussão daquela pesquisa segundo a qual mulheres que usam pouca roupa provocam ataques sexuais de assédio. Boa tarde para você, bom fim de semana. Segunda a gente se vê. Tchau. Hoje no JC